da hora, acontecia uma coisa perto da hora de fechar. Aí a gente trabalhava em grupo e você via coisas extraordinárias. A gente fez uma edição extra na morte do Juscelino Kubitschek, em que a gente dividiu a matéria, era edição extra, então fazia uma revista. Vimos o número de páginas e tal, então combinamos o seguinte: do momento um escreveria o texto do momento em que o Juscelino veio para São Paulo, dormiu na casa da Manchete e embarcou para ir para o Rio. Na verdade, para ir para o Rio. Ele dizia que ia para Brasília, mas na verdade ele ia para o Rio para encontrar a amante. Nossa. Maria Lúcia Pedroso. Isso estava no diário dele. O outro pegava do momento em que ele saiu até o quilômetro X. O outro pegava do quilômetro X até o momento, até o quilômetro do acidente. O outro pegava as repercussões que você já tinha e todos escreviam ao mesmo tempo. Então você tinha essa matéria que seria feita, se fosse feita por um, demoraria 7 horas, ela demorava uma. Entendi. Feita por 7. E o impressionante era a uniformidade do texto. Porque o texto da Veja, ao contrário da lenda, não era adjetivo, advérbio, nada disso. Era direto o texto. E você tinha um charme ali para escrever que você ia assimilando depois de um tempo. Isso treinou a gente para quê? Na cobertura da Olimpíada de 1984 em Los Angeles, eu fui com a Dorit Arazin. A gente escrevia, ela ficou com esportes, a gente dividia, ficou com atletismo, natação, tá? Eu peguei esportes coletivos que eu sempre pratiquei e gosto muito, basquete, vôlei e tal. A gente começava a escrever a capa da Veja, que ganhou o prêmio S nessa cobertura, ao mesmo tempo. Ela era veloz também, então a gente fazia... Era a Olimpíada e... E lá uma hora contra, né? Lá era uma hora a menos pra gente. Tá. Porque a revista já estava aqui, meia-noite, lá que a gente está escrevendo às 11. Entendi. E conseguimos. Esse tipo de experiência para escrever é muito bom para qualquer tipo de texto. Isso pode ser um texto agora, literário. Com o computador você está dando risada, então. O computador é uma maravilha. Corta, faz aqui. Fantástico, fantástico. Eu escrevi um livro, Minha Razão de Viver, Memórias do Samuel Weiner, em que eu tive de escrever, eu escrevia no tempo livre da Veja, que não tem tempo livre. Então eu escrevia de madrugada, bebendo vodka. Mas por que você falou que não tinha tempo livre? Porque eles podiam te chamar a qualquer trabalhava momento? O tempo todo. É mesmo? Eu deixava de dormir para escrever aquele livro. Nossa. Foi o último livro, eu acho, escrito antes do computador, porque eu pegava a página, era a filha do Samuel Weiner, a Pink Weiner, degravou as conversas que ele teve com os jornalistas. Eu não tinha feito parte dos entrevistadores do grupo. E ela me entregou, 200 laudas, 300 páginas, 1000 páginas para eu reduzir a 300. Eu falei, 1000 páginas é biografia de general. Nenhum merece. Ninguém vai então, ler. 300. Aí eu percebi que ele estava numa tremenda trip. O sujeito perguntava uma coisa, ele respondia outra. E lá na frente, ele se contradizia. Por exemplo, num momento a coisa aconteceu em Tel Aviv, no outro em Munique. Eu tinha que pesquisar para saber qual era a real. Né? E aí eu cortava com tesoura. Aí comecei a colar o papel. Uma coisa infernal. Colocar no chão as coisas. Nossa, uma coisa infernal. E o livro foi muito bem. Porque eu tive de mudar tudo. E ficou com quantas páginas no final das contas? Ficou com 300. Com 300 mesmo? 300. Caramba. 300 na máquina de escrever deve ser coisa de louco. Absurdo. E eu fico pensando, sabe no que? Nos caras que escreviam livros, os clássicos russos, à mão. Na mão, né? Com pena. À mão. Você vai escrever Guerra e Paz à mão. Aqui, ó. Já pensou? Nossa, hoje eu escrevo se escrever isso aqui, já começa a doer a mão, né? E aí eu penso em, por consequência, nos
religiosos lá que transcreviam copiavam a livros, Bíblia. pô. Como é que pode? Você viu o nome da Rosa, né? Os caras É. fazendo a... Como é que Nossa. pode? E esses caras salvaram tantas joias, né, da literatura e tal. Coisa impressionante. E da Veja, qual foi seu caminho depois da Veja? Pois da Veja eu resolvi, eu estava definido que eu seria o futuro diretor de redação. Um diretor de redação faz o quê? Dirige toda a redação, todas as editorias. Mas escreve também? O Guzzo escreve também. Escreve a carta ao leitor e reescreve várias reportagens. Era o Guzzo, o número 1, o Hélio Gaspar era o vice e eu era o terceiro. Aí eu me dei conta do seguinte, eu não tinha nascido para ficar naquelas empresas em que você recebe um troféu, porque completou 30 anos de casa. Nunca chamei a empresa de casa também, não é casa. Porque o patrão não tem afetos reais. Não tem. Ele pode gostar de você, mas se o custo ficar muito alto, você dança. Esses caras recebiam, por exemplo, a árvore especial da Abril, porque completavam 30 anos. Aí vinha um passaralho e eles dançavam. Eu falei, eu sempre fui meio cigano, eu quero mudar. E gostava de ocupar cargos por um tempo de mandato, 4 anos, tal, como se fosse eleito. E aí eu resolvi o seguinte, falei, pô, eu saí muito cedo de jornais, eu quero aprender como é que faz, porque revista eu já sabia. Entendi. Porque quando o Hélio Gaspar e o Guzzo viajavam, eu assumia. E eles achavam que eu estava louco. E até disseram, pô, mas você vai ser diretor de redação? Eu falei, olha aqui, em primeiro lugar, eu não vou torcer para o avião de vocês cair. Ficar esperando, sabe. Segundo, eu também não sou príncipe japonês que assume com 90 anos. Né? Que nem o Charles da Inglaterra, que vai assumir mais velho que a mãe. Aí eu falei, vou embora. Quem acabou me convidando para outra coisa foi a própria Abril, para fazer uma revista parecida com a que seria depois essa de celebridades, que não é da Abril. Caras. Eu estava lá fazendo o nada, né? O nada, porque projeto você tem que esperar o cara te chamar e demora babu. Quando o Marcos Sacorré me convidou para ir para o Jornal do Brasil, assumindo a direção do escritório da sucursal do Jornal do Brasil aqui em São Paulo. Foi uma grande época, fui para o Jornal do Brasil. Quando eu fiquei 1 ano e meio, eu estava indo para o Rio, a convite do Marcos, para ser o segundo dele, quando me convidaram para ser o primeiro diretor de redação do Estadão, que não era da família. E aí eu voltei. Sempre era um Mesquita. Sempre um Mesquita. Tá. Eu tinha um Mesquita como chefe. Mais de um, aliás. Mas eu era o primeiro na linha. Plebeu, né? Que assumia aquilo ali. Foi uma experiência interessantíssima. Eu fiquei 4 anos. Quando eu vi que estava acabando o meu projeto, meu último plano era mudar o nome do jornal para Estadão. Todo mundo fala Estadão. Porque era Estado, em vez de era o Estado de São Paulo. Como é ainda. Seria Estadão, pô. Era conhecido mas até hoje. Quando eu fui para lá, foi uma experiência espetacular, porque não tinha cor, não tinha caderno. Nem na capa. E não era informatizado. Não era informatizado para botar cor. Tudo. E eu botei a cor junto com o caderno de esportes, caderno de economia. Não tinha caderno de esportes? Depois de 4 anos, não tinha. E não circulava às segundas. E eu botei de volta a edição da segunda-feira. Falei, agora não tem mais nada. E ficar brigando ali com o outro lado da família, que queria dirigir o Estadão. Ficar continuando essa briga. Sem coisas para mudar. Qualquer coisa era briga, assim? Porque a turma do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde veio com uma proposta totalmente... Ali eu vi o seguinte, você tinha 2 filhos do Dr. Julinho. O Dr. Julinho era o único lá. Ele teve 3 filhos. Tá. Para o Carlão, aliás, o Júlio Neto, que foi meu chefe, porque eu não trabalhei com o Dr. Julinho, ele foi o diretor por direito de primogenitura. Era o mais velho e era o Júlio. Era sempre assim. Todos são Júlio César Ferreira de Mesquita. Tipo uma dinastia mesmo. Dinastia. Era assim. O Rui Mesquita, que é um belo jornalista, e que era o irmão, o segundo, ele
pegou o Jornal da Tarde. Criaram o Jornal da Tarde para ele. E o Carlão, que era o terceiro filho, pegou a Rádio Eldorado. Tá. Mas os filhos do Rui queriam o Estadão e não o Jornal da Tarde. Então, eles achavam que o tio era o usurpador. Não, eu não era o usurpador, eu era o capataz do usurpador. Então aquilo dava uma briga. Nossa. Que eu me divertia também, porque vamos brigar, sem problema. Quando eu terminei o projeto, falei, pô, vamos ficar aqui agora brigando para editar um jornal. Aí um cara, diretor da RBS do Rio Grande do Sul, estava falando comigo já havia algum tempo, procurando um diretor de redação para 0 Hora. E quando eu tomei a decisão, eu cheguei e falei assim, eu dava nomes e tal, eu falei, eu tenho um nome aí para você. Que foi Augusto Nunes. Ele falou, pô, você topa? Aí eu topei imediatamente e fiz um negócio muito perigoso de que eu me arrependo. Eu não faria hoje se soubesse. Eixo Rio-São Paulo. Não. Ali foi muito bom. É o seguinte, o doutor Júlio, acertada a minha saída em novembro, ele pediu para ficar até dezembro. E eu fiquei. Aí você fica, isso que está fazendo a Globo agora, que é perigosíssimo. O cara se anuncia que o cara está demitido, mas ele vai sair só em julho de 2022. Tipo o Faustão. Você corre o risco de dar uma ordem para um cara e o cara fala, vai a merda. É? Você já não pode demitir. Se você não demite num contrato, você não é chefe. E eu fiquei ali no fio da navalha, não sofri, não ouvi nenhum tipo de desafio como esse, mas num determinado momento, aliás, era o nome de quem estava comigo na fazenda do Roberto Guzmão, Fernando Pedreira, que era meu amigo. Ele ficou incomodado porque a Veja deu uma capa comigo na véspera da minha saída. Carlos Maranhão fez, depois ficou bravo comigo. Falei, o que você acha? Como assim capa com você? Fez a Vejinha Sei. E botou na capa. Reportagem de capa. Eu fui o tema. Qual que era o... O reformador do Estadão, um negócio desse. Tá. E eu já estava acertado com a 0 Hora. E não falei, evidentemente, para quem estava me entrevistando. Claro. O Carlos Maranhão, que ficou bravo comigo. Falou, Maranhão, como é que eu ia te contar? Vai descobrir, pô. Vai descobrir. É o seu trabalho. Ficou bravo, porque envelheceu na semana que vem. Aí, por castigo, aí eu falei pra ele, tá vendo, olha, isso aí é praga. Depois de 3 meses, eles deram na capa o Raul Cortez, que ia estrear uma peça em São Paulo, que não estreou. Nossa. Pronto. Depois eu falei, você não ia escrever sobre o que eu fiz no Estadão, então não muda nada o que eu vou fazer. Falei, se o Roberto Marinho me convidasse para ser filho dele, eu topava. Claro que topava. Claro. Então, eu não podia falar nada. Estava decidido isso aí, sai a reportagem de capa, eu defino a minha saída e o Fernando Pedreira escreveu um artigo dizendo que, eu ficava me vangloriando de coisas, um negócio muito sacana. Não fiz nada disso. A minha preocupação nas entrevistas era atribuir ao Estadão o que o Estadão merece. Entendi. Sabe? Eu não estava bancando gênio lá. E ele me... Foi sacanagem. Porque assim, o Estadão... Eu estava interessado em marketing pessoal. Porque você sentiu que o Estadão estava perdendo o território nessa época? Não. Nessa época nem um pouco. Tá. Nem um pouco. Eu acho que ele continuava num bom caminho. Eu indiquei o Ricardo Setter, em vez disso eles nomearam outro. Tá. Mas eu indiquei o Ricardo Setter, que era o meu segundo, justamente por pensar no futuro do jornal. Queria que fosse bem. E ele fez um negócio, eu devolvi no dia seguinte, eu escrevi um artigo no mesmo lugar. Era um domingo, eu li, vai sair segunda. Contando aquela história do escorpião, né? Do sapo? Contei e falei, olha, é a natureza do cara, ele trai. Na hora que você vai sair, ele faz isso. Mas foi só. E hoje eu penso, e se alguém falar, não vou ser demitido? Porque às vezes eu demitia um cara do Estadão, que não trabalhava, estava lá há 40 anos, e ele me ligava da sala do Dr. Rui, dizia, já estou no Jornal da Tarde. Eu falei, seja feliz, pô, não quero você por aqui.
E você tinha assessores, até do zoológico, cara, era. Assessor do zoológico, assessor disso, eu não sabia que tinha tanto cargo de assessores, e todos no Estadão. E eles faziam parte da chamada Folha Morta. Eles não trabalhavam, recebiam, e a cada 15 dias, o pagamento era quinzenal, eles passavam pela redação para buscar Pagamento. eu fui demitindo todos. Eu demiti uma porrada de gente, nunca por questões financeiras. Era por meritocracia. Eu mandava embora quem não sabia escrever. Ah, tá. Não sabia escrever. Nunca, para minha sorte, eu nunca precisei fazer. Precisamos Tem que escolher entre cortar dois. tanto. Só no Jornal do Brasil, numa última fase, que eu estava junto com o Boechat dirigindo, e precisei fazer esse tipo de corte, fiz lealmente, chamei todo mundo da redação, o problema é esse aqui, é o Titanic, vai afundar. E tem boia para todo mundo, ele vai pagar. Patrão, então, olha, melhor ir para outra. E foi isso. Depois eu voltei da... Mas você teve que... Você foi lá pro Fui para Porto Zero Alegre? Hora e fiquei 5 anos. Primeiro contrato era de 2 anos, o segundo de 3. E foi muito bom, porque eu peguei pela primeira vez um jornal que era o líder e era praticamente o único. Não tinha concorrência. Não tinha concorrente. Pude fazer experiências, mudar e percebi logo de cara que eu tinha que fazer com gaúchos. Eu não levei tropa de ocupação. Os que eu levei do Estadão eram gaúchos. Tá. Eu tenho brincado dizendo, a mãe de vocês, se vocês foram bons filhos, tem o dever de me dar uma festa. Devolvi todos. Devolveu todo mundo. Devolvi todos. E comecei a pegar os ótimos jornalistas que havia lá e que não tinha uma mudança naquele jornal, nem aumento de salário há séculos. E comecei a botar. Entendi. Foi uma revolução feita por gaúchos. Mudei o logotipo, horizontalizei, né? Ele era Não era horizontal? Eu lembro dele Ele era horizontal. quadradinho. 0 hora. Ah, é? Quadradinho. E fiz uma reforma, pela primeira vez, que todo mundo vai saber. Porque você faz em segredo. Né? Você reúne um grupo, reforma um jornal, e aí a redação tem que aprender no dia seguinte o que tem que fazer. Parei com isso. Discutimos tudo, fizemos, foi muito bem. Aí, quando bateu 5 anos, eu falei, agora eu quero sair daqui e tem o seguinte problema. Se você diz que vai sair, teu passe diminui o valor. Se você ficar quieto, todo mundo parte da premissa de que diretor de redação não quer deixar de ser diretor de redação. Então, eu estava nessa, quando eu sempre tive muita sorte, passa um cara de uma agência de headhunters procurando um diretor, um vice-presidente para o Banco de Boston, ainda chamava Banco de Boston. E perguntou se eu toparia. Eu falei, olha, vou ser leal com você, o cara é meu amigo. Você não quer examinar minha conta primeiro, ver lá nessas instituições que cuidam disso, porque eu com dinheiro, doutor. Ele falou na maior assim, mas não é para lidar com dinheiro. É para lidar com comunicação. Eles precisavam de um vice-presidente de comunicação, porque o Banco de Boston ia virar Bank Boston, e o Henrique Meireles era o presidente, e me trouxeram para conversar com o Henrique. Eu falei, aí eu quero. Ele falou, quer ser banqueiro? Eu, claro que quero. Aí eu falei, vou para São Paulo, pelo menos. Vim, entrei para conversar com o Henrique Meireles, e aí ele falou, olha, tá querendo te convidar para isso, e não me explicou direito. Falou, nós queremos comemorar os 50 anos do Banco de Boston e fazer também a mudança de nome, precisamos de alguém aqui e tal. Eu falei, tá bom, então eu vou pensar. Ele, bom banqueiro, já pegou, chamou o diretor de recursos humanos, falou, vem cá, traz aquele envelope lá. Ele me trouxe um envelope, na hora que eu vi dólares ali, um monte, eu nem contei. Eu falei, bom, então tudo bem, eram luvas. Ah. Luvas, como jogador de futebol, não era nem salário. Era só luvas para você aceitar Pelo o... amor de Deus, no Diário de São Paulo eu recebi atrasado. Nossa. Aí quando eu vi aquele negócio de luvas, é aqui que é o meu negócio, vamos ver o que acontece. O Henrique Meireles é tão louco que ele já tinha aceitado, e não me contou, ser presidente mundial do Bank Boston. E aí foi para Boston. E te deixou... Eu ia para Boston, conheci Pabu, pode perguntar, qualquer coisa de Boston que eu sei. Eu ia lá conversar com ele, falava, tal. Ele queria ser político. Eu falei, porra, depois de uns 2 meses eu fui procurar um novo presidente
e falou, olha, eu estou aqui para te perguntar o seguinte, o que que eu devo fazer? Ele falou, rapaz, sabe que eu ia te fazer a mesma pergunta? Um negócio enlouquecido. Aí eu tomei a seguinte decisão, falei, vou fazer um documentário, 4 documentários, um documentário dividido em 4, o 50 anos de Brasil. Não, 50 anos de Brasil, a terra de todos nós, uma coisa dessas. Tá? Ficou bom, foi feito pela TV1, Sérgio Montamelo. Eu apresentei. Para o Banco de Boston. Para o Banco de Boston. 50 anos de Brasil, a história de todos nós. Então, era economia, política, a cultura e geral. E nós entrevistamos por 1 hora os 70 caras mais importantes do Brasil. Esse material está praticamente virgem com o Sérgio Montamelo, porque nós usamos 2, 3 minutos na edição final. Ficou muito bom, foi pouco exibido, mas ficou ótimo. $1 milhão a gente gastou nesse negócio. Uma coisa altíssima e muito bem feito. A partir daí mudou o nome. A partir daí eu comecei a me achar vagabundo, porque eu chegava lá às 8, estavam todos lá. E saía às 8 da noite, também me achava desocupado, porque eles já tinham saído às 7 e eu não sabia o que fazer, porque às 8 eu começaria a trabalhar na Veja. Entendi. Então eu comecei depois, eu fiquei 1 ano e meio. Foi o único cartão de visita que minha mãe guardou. E minha mãe deduziu que eu era completamente louco quando eu falei que ia sair. Claro, pelo salário, por tudo. Imagina. Olha, eu tenho um pouco patrimônio, mas tudo que eu tenho eu devo desse 1 ano e meio. Pois era apartamento, né? Nossa. Isso aí. Então eu não posso falar mal da vida de banqueiro, mas eu vi que não era minha. Tu não estava feliz, né? Eu comecei a fazer freelancer para revistas, aqui e ali, até que lançaram a revista Época. E o João Roberto Marinho me convidou para dirigir, ela já estava fazendo número 0. E eu topei. Dirigi, fiquei 2 anos e meio. E em 2000, no dia do 11 de setembro, eu assumi no Jornal do Brasil. Eu tinha combinado que assumiria daí há 3 dias. Você teve que Veio adiantar. 11 de setembro. E aí eu tive que assumir. Você estava onde no 11 de setembro? Eu estava no interior do Rio Grande do Sul. Nossa. Não, estava em São Paulo já. Vim para São Paulo, Sei. interior do Rio Grande do Sul. E aqui, aconteceu aquilo, eu vi. E fui para ajudar na edição extra. Extra, né? Que soltaram. Depois disso aí, eu voltei para a Veja em 2009 para aprender como é que funcionava a internet. Eu liguei para o Eurípides Alcântara, que eu tinha levado para a Veja lá atrás. Falei, olha, Eurípides, eu queria que você fosse chefe, eu não quero ter nem chefe nem chefiado, quero com você. E quero fazer uma coluna. E foi o que eu fiz. Até que em 2017 me convidaram para participar do Morning Show na Jovem Pan. Porque eu tinha dado uma entrevista e eles acharam que eu estava afinado com o espírito do programa, porque o canalha do nosso amigo Vini. Ah, o Vini. Ele começou a imitar a Marília Gabriela e eu não sabia que ele era imitador, nem que ele estava lá, ele estava escondido. Ah! Eu achei que era a Marília Gabriela por Passou telefone. trote. Passou trote. Por quê? Temos 4 perguntas para fazer para você. Então, aí eu não sabia que era o filho da puta do Vini. E você respondendo pra Eu Marília. respondendo. Aí a terceira pergunta era assim. Sim, uísque ou Viagra? Eu falei assim, Viagra. Claro, eu sou um homem sincero. Claro. Viagra. Assim, se você encontrasse a Marilena Chauí numa ilha deserta, o que você diria para ela? Eu falei, diria que eu esqueci o Viagra. Aí o pessoal adorou aquilo. Me convidou para participar. Pô. Eu ia lá e achei ótimo, porque eles queriam sempre me sacanear, achavam que eu era um careta ali, um velhinho. Né? E aí um dia eu me lembro que eles falaram assim, mas vamos conversar o seguinte, que eu estou curioso para saber o que Augusto Nunes também fez e tal.
Qual foi o lugar mais estranho que vocês mantiveram relações sexuais? O Ed falou com isso. Aí eles vieram falando quando chegou. A minha vez eu falei a verdade. Eu falei, num cemitério. Ah, é? Aí eles falaram, eu falei, eu devo ser daquela coisa ali, que é dark, como é que é? Ele fala, não é dark, tem essa tribo. Eram os Darks, não eram? Não sei, você é disso aí? Eu falei, não sei, se isso se encaixa, o trepar num cemitério, né? Então eu sou. E você fez mesmo lá em Taquaritinga? Num distrito, para ser mais preciso. Aqueles cemitérios com aquelas árvores. Assim. Aí eles falaram, mas você não teve medo? Então eu falei, mas é uma tranquilidade. Em cima de um túmulo mesmo? Tranquilo. Sem desrespeitar o ocupante. Meu Deus, cara, eu tenho cagaço essas coisas. Gótico. Exatamente, gótico. Eu sou gótico, legal, gostei. Virei gótico. E aí na Jovem Pan, depois de um tempo, o Tutinha falou, você não quer pegar o Pingo nos Is e tal? Eu conhecia do tempo do Reinaldo Azevedo, mas eu não acompanhava. Aí eu vi, uns dias peguei e de repente você... virou um fenômeno. É isso que eu ia falar. Teve esse movimento que o Tutinha entendeu muito perfeitamente da FM parar de... Quer dizer, não parar de tocar música, mas ter a opinião. Ele estava vendo esse movimento acontecer de falar de política, né? Que foi uma decisão que, na época, eu acho que poderia parecer até meio maluca, né? E deu super certo, né? Deu certo. Quando começa isso? Foi na época da segunda, da Dilma ou da primeira? Foi já na segunda. Na segunda, né? Já na segunda. Eu acho que ele que criou o Pingo nos Is, né? Ah, é? Foi mudando o formato e tal, mas ele que criou. Ele tem uns lances aí de quem nasceu televisão. Nasceu pra isso, né? né? Já nasceu família que lida com televisão há 70 anos, era Record e tal. E eu vi, estava lá o Newton Travesso fazendo esse trabalho, e eu vi que ao transformar esse negócio de rádio em rádio com imagem, ele estava a caminho de um tipo diferente de televisão. Diferente. Tanto que o lançamento da Jovem Pan, para o meu espanto... Você está falando agora Jovem da Pan Panflix? Televisão. Panflix. Foi um espanto para mim, porque eu não sabia, não imaginava que em tão pouco tempo, tem pouco mais de um mês, não tem 2 meses. Não, é recente. Ela conseguiria, como tal, ocupar o segundo lugar entre os canais de notícia, bem à frente da CNN, eu não sabia que era tão frágil, e encostando frequentemente em programas como o Pingo nos Is, o Pânico e o Jornal da Manhã, na Globo News. Que é a principal. Que é a principal e tem tantos anos. Uma estrutura. A televisão ainda é precária. Claro. Estamos ainda comprando equipamentos, estamos instalando estúdios.